Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality, tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é uma sugestão de uma inscrita aqui no canal, né? São para 2 atores da série Outer Banks. Ela me explicou nos comentários o que está acontecendo, a história envolvida esses 2 atores, né? Então eles, fazem parte da série, e dentro da série eles têm um relacionamento, mas fora das telinhas eles são próximos, são amigos, né. Mas de uns tempos pra cá aconteceu um afastamento, né, que os fãs, quem acompanha, sentiu, e um dos personagens na série também morreu, né. Então, a gente vai fazer a leitura para os atores Madison, né, e Rudy. Ah, e a gente vai entender o que está acontecendo. Ela me sugeriu algumas perguntas, né, após a explicação da situação, e aí eu achei interessante, estou trazendo aqui para o canal. É a primeira vez que eu estou fazendo leitura aqui para eles, então a gente vai descobrir juntos o que está acontecendo aí, nisso tudo. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui, a gente faz leituras para nacionais e internacionais, a gente explora o mundo esotérico, eu sempre estou dando dicas, né, e aprendizados aí do plano espiritual. Então, se você gosta desse mundo místico, seja muito bem-vindo. Aqui embaixo nos comentários vocês podem deixar sugestões para as próximas leituras. Sempre que possível, eu agradeço. Se você puder dar uma explicação ali, o porquê daquela leitura, para a gente entender se é uma leitura amorosa, se é uma leitura profissional e por que da leitura, né, porque dentro do profissional e do amoroso tem inúmeros motivos, tá namorando, tá solteira, ai vai casar, ai tá separando, ai tá com crush, né. Então isso facilita muito a gente entender o que que a gente tem que olhar nas cartas, né, a gente precisa entender um contexto. Então, sem mais delongas, a gente vai começar aqui a leitura para não ficar extenso, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta que ela sugeriu é o que poderia ter acontecido para o afastamento dos dois, né? O que pode ter acontecido aí para o afastamento do Rudy e da Madison? O que pode ter acontecido com esse afastamento? Vamos ver. Bem, quando a gente vai olhar aqui na mesa, né, o que que pode ter ocasionado o afastamento de ambos, existe sim a possibilidade de ter sido uma questão aí do relacionamento afetivo de um deles, tá. Quando a gente começa aqui a leitura com 2 de ouros, a gente fala assim, que tá tendo uma dificuldade de equilibrar a vida profissional, matéria, dinheiro, carreira, enfim, né, com uma outra com outras áreas da vida, né, então a gente fica nesse marabalismo de que não estou conseguindo administrar a minha vida profissional com outra área da minha vida, né. E aí vem o 10 de espadas falando de uma exaustão, de um desgaste emocional, de você estar ali sucumbindo às frustrações e às exaustões, né. Nem tanto que a gente tem aqui uma pessoa deitada, né, já falecida, digamos assim, com 10 espadas cravadas nas costas. Então, cada espadas, representando um problema, né, um problema que a pessoa carrega,
que ela tá ali carregando até ela não conseguir mais andar, até ela não conseguir mais administrar aquilo na vida dela, né. A rainha de copas vem falar de uma das namoradas, ou do Rudy ou da Madison. Então, tem uma rainha de copas muito sensível ali no relacionamento, né, que não se sente tão confortável ali. Eu não acompanho a série, eu não sei o quanto de sucesso eles fazem, né, mas a gente sabe que algumas pessoas ali têm dificuldade de separar a realidade, né, da ficção, né. Acreditam que tudo ali é uma coisa só e, enfim, né, quem os o parceiro acaba sofrendo nessa situação, né, de se sentir ali rejeitado, excluído, desmerecido ou até mesmo desrespeitado, né. Então tem uma rainha aqui muito sofrida, né, uma rainha muito sentimental aqui, por isso que eu falo que pode ter pode ter acontecido sim, de ter sido algo que acabou afetando ali o relacionamento e precisou tomar uma decisão, né. Quando a gente tem aqui o dois de copas vem representando essa ligação do Rudy com a Madison, né, os 2 ali juntos, né, uma amizade, uma conexão, né, ali, era algo que eles tinham, mas que chegou ao fim, né, a carta da morte, veio um fechamento do ciclo ali na relação deles, né. Então basicamente é isso. Se tinha aí a suspeita de o relacionamento ali ter tido uma interferência na amizade, as suspeitas são válidas, tá. Tem uma rainha de copas aqui bem triste, bem chateada, né, que não estava sendo vista dentro do relacionamento, né, como se ela ali não tivesse sido muito respeitada. Então uma decisão precisou ter sido tomada, né. E o 2 de copas aqui, é essa relação de amizade que chegou ao fim, tá bom? Próxima pergunta. Ó, a próxima pergunta meio que emenda essa primeira que que eu acabei de falar, né. A próxima pergunta é se eles ainda são amigos. A gente pode ver aqui, né, se essa amizade realmente teve um fechamento definitivo ou é algo temporário ali, um afastamento temporário, tá. Porque aqui na primeira já vem falar o motivo do afastamento, né, que é por conta dos relacionamentos afetivos de cada um. Eles ainda são amigos? A amizade continua independente disso? Vamos ver. Bem, pessoal, aqui eu não vejo a amizade 100% destruída, tá? Então vamos por partes. Quando a gente tem um Ás de Paus aqui no início da leitura, me fala de um desejo genuíno de querer reestabelecer as coisas, de querer resolver as coisas. Só que para poder a amizade se restabelecer, alguns pontos devem ser revistos, porque tem muito segredo, tem muito mistério. Parece que nem tudo foi dito, parece que houve esse distanciamento, mas foi um distanciamento muito de energia e como é que eu posso falar? De sinais, de você subentender ali uma situação. Porque a sacerdotisa vem falar muito de mistérios, de segredos, de coisas ocultas. Então é como se nunca tivesse ou acontecido de fato uma conversa para dizer assim: "Olha, vamos se afastar",
né, meio que as coisas ali foi acontecendo de uma outra maneira, né, talvez, assim, deixaram de sair juntos, a frequência das mensagens cada vez mais, era menos, eh, um não dava continuidade na conversa, demorava muito para responder, são essas possibilidades. Então aqui eu não vejo muito que houve uma conversa, assim, para ter uma ruptura. Meio que cada um foi tentando ali evitar uma aproximação, vamos dizer assim. E aí tem esse desejo realmente de tentar resolver as coisas de uma outra maneira, né, porque é como se eles entendessem ali que a relação de fato, a amizade de fato foi construída do início, né, até o momento aí mais caótico, mas até então foi construída de uma maneira bacana e significativa, né, e existe uma história na amizade, uma história que quer ser valorizada, né, o Age de Paus fala disso. Só que aí, o fato da amizade se reestabelecer, o fato da amizade estar muito junta e conectada, isso traz sofrimento para outras pessoas. E aí vem uma balança que precisa ser reanalisada, né, uma balança que pesa um pouco, tem um peso emocional, né. Vale a pena a gente ignorar tudo e todos e voltar à amizade que era antes, sabendo que essa amizade causa sofrimento a alguém, né? Como é que a gente faz diante disso? Porque 3 de espadas é um coração que sangra, né, uma pessoa ali que está se sentindo muito machucada diante de um cenário, diante de uma situação, diante de uma conversa, né. Então, assim, eu vejo que a situação ainda está um tanto suspensa, porque quando a gente vê a carta do mundo, é como se quando eu reavaliasse essa situação, eh, é como se chegasse ali à conclusão de vamos continuar do jeito que está, né, vamos cada um seguir a sua vida e quem sabe lá na frente a gente se reencontra de uma maneira diferente, né, quem sabe a vida ajeita essa situação pra gente sem que a gente tenha que fazer isso, eh, por nós mesmos. Vocês conseguem entender? Então, assim, não vejo a a amizade 100% destruída, porém, eu não vejo também nenhuma das partes disposto a, no momento, restabelecer a amizade e fazer um cenário diferente, tá. Então, assim, não tem muito diferente do momento, tá. É isso que eu vejo. Próxima pergunta. A próxima pergunta é se eles tiveram algum sentimento, né, além da amizade. Vamos ver. Houve algum sentimento além da amizade ali entre eles, ou só era uma amizade muito bonita, muito genuína? Espera aí. Olha, pessoal, eu não vejo aqui nada além de amizade, tá. Eu vejo, assim, que eles, foram amigos que se apoiavam muito nos sonhos profissionais.
Então um torcia muito para o sucesso do outro. 8 de ouros, né, com pajem de ouros, fala muito de você conversar e conseguir encontrar ali um amigo que tem não só uma amizade bacana, mas tem os mesmos sonhos que você, trabalha ali no mesmo ambiente que você e tá ali torcendo genuinamente pelo seu sucesso. Então ali a amizade é muito recíproca, né, tanto na área da amizade como na área profissional, então eles tinham muito assunto, tinha muita coisa em comum ali entre eles e por isso que tinha uma conexão tão bacana. Então eles tinham ali muito o que conversar, o que compartilhar. Eu vejo muito também eles se ajudando, né, ali, pra se tornarem cada vez mais profissionais melhores. Então um realmente ajudava o outro ali nos bastidores, né, ou com indicação, ou passando texto, ou dando dicas de como pode melhorar ali a encenação. Então era algo muito bacana ali, sabe, eles tinham um amigo, uma amizade ali que poderia ser conversada também na área profissional. E isso acabava meio que confundindo a cabeça de muitas pessoas, né, o mago é um bom ilusionista, então a gente precisa tomar cuidado que nem tudo que a gente vê é o que é, né, sabe aquele ditado: "Não julgue um livro pela capa"? Então é justamente isso, a gente precisa ir um pouco mais a fundo, conhecer mais o íntimo da pessoa antes de ficar dando cartada ou falando de uma forma muito leviana, né. Então, essa reciprocidade entre eles, essa amizade bacana entre eles, tanto dentro da telinha como fora, era muito confundida com mais de alguma coisa, né, mas eu não vejo que foi além disso não, tá. Eh, no momento me mostra mesmo só uma amizade aí entre eles, uma amizade genuína, né, uma amizade de uma conexão muito profunda, mas ali só na amizade mesmo, era verdadeiros amigos. Hã, a possibilidade do Rudy retornar para a 5ª temporada, Rudy, pelo que eu vi, né, no resumo, ele foi o que morreu na série, né. Então por isso que ela pergunta se existe uma possibilidade de dele retornar aí para uma 5ª temporada. Vamos ver se existe essa possibilidade dele retornar na 5ª temporada. Olha, pessoal, sobre ele voltar para a série, o que eu vejo aqui, eu vejo muita energia de mistério, né, a gente tem a própria sacerdotisa com arcano maior, a gente tem o 8 de copas e 5 de copas. Eu não sei se a série, de uma forma geral, é uma série meio que misteriosa, enigmática, porque eu nunca assisti, então eu não sei do que se trata exatamente a série, como funciona, mas o que eu vou falar aqui é o que eu vejo nas cartas. Se ele for retornar para a série, vai ser coisas muito pontuais, tá, meio que limitadas. Então pode ser um flashback, né, alguém narrando ali algumas situações do passado dele, né, ou investigações e histórias relacionado à morte dele, né. Então, assim, eu vejo situações um pouco limitadas referente à possibilidade dele, voltar para a 5ª temporada. Se isso acontecer, eu vejo que vai ser muito nesse contexto, mas eu não vejo nada muito profundo
que, por exemplo, dê a ele uma aparição de longa duração, né, isso que eu quero dizer. Então, é isso que eu vejo, tá. É isso que eu vejo para a possibilidade dele retornar, nada muito significativo. E por último, não menos importante, eu vou finalizar essa leitura com a última pergunta, que é sobre como é que tá o relacionamento aí dos 2, né, tanto do Rudy como da Madison. Então, eu vou tirar ali uma cartinha, eu não vou me aprofundar muito, na leitura dos relacionamentos, eu só vou falar mesmo da energia como um todo, se tá boa ou se não tá. E aí, vou tirar uma cartinha para cada relacionamento. Uma cartinha já até saiu aqui, ó, uma aqui e outra aqui. Saiu bem rápido. Aqui é do Rudy e aqui é da Madison. Então, a energia do Rudy e a energia da Madison. Olha, aqui eu não vejo nenhum dos 2 relacionamentos de uma maneira geral ruim, tá. Novamente, é o que eu falei, eu não vou me aprofundar muito, destrinchar aqui as áreas do relacionamento de cada um, então eu só tô vendo a energia geral do relacionamento, se tá positiva ou negativa. Aqui no que diz respeito ao Rude, eu vejo que o relacionamento tá em construção, né, existe aí, a namorada dele, né, é uma namorada que tá pensando muito a longo prazo no relacionamento. A gente tem a rainha aqui de ouros representando a energia da namorada dele, então é uma mulher que tá empenhada em construir o relacionamento, consolidar o relacionamento, administrar o relacionamento, né. Então ela tá focada ali em deixar esse relacionamento muito bem estruturado e tá pensando a longo prazo, né. Quando a gente vem aqui da Madison, a Madison a gente tem a carta do Sol, que vem falar de novos inícios, novas possibilidades dentro do relacionamento, né. Então é uma energia muito positiva, que vem falar de novos caminhos, né, então pode ser aí novos planos para dentro do relacionamento, novos projetos, novas possibilidades de sonhos ali compartilhados. Então, também é uma carta muito positiva. Então, de imediato, né, a princípio aqui eu não vejo nada, negativo. Então é isso que eu vejo para o relacionamento deles. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que a pessoa que solicitou essa leitura lá nos comentários tenha gostado dessa leitura. Novamente, deixa aqui nos comentários mais sugestões, que eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Se você quer uma leitura de fã-clube, terapia holística ou leitura para a tua vida, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Lá você vai ter todas as informações de valores, dinâmica da mesa, como é a entrega das leituras, que tipo de leitura eu faço, que tipo de leitura eu não faço. Lá tem todas as informações muito bem explicadas. E qualquer dúvida pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando, tirando as dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você não é inscrito aqui no canal, corre e já se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. E se você quer ajudar o canal de outras maneiras aqui a crescer, aqui embaixo tem um valeu demais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.